Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas?
Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vos mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos Uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se faz filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar
e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucificam. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Diante disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixa de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
O vos omnes, qui transitis per via, attenditi et videte, si es dolor, sicut dolor meus. O vos omnes, qui transitis per via, attenditi et videte, si es dolor, sicut dolor meus. Attenditi et videte, si es dolor, sicut dolor meus. Dá vontade mais de ficar em silêncio e chorar do que falar qualquer coisa, não é? Mas é preciso falar, senão as pedras gritam. Queridas irmãs e irmãos, celebramos o mistério do nosso nascimento na fé. Daqui um pouco, nós vamos descer a cruz, ali para baixo, e todos quantos aqui estão, poderão se aproximar dela, tocá-la, beijá-la, e dizer como Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que todo cristão, na sexta-feira da paixão, deve se aproximar da cruz, tocar o lado traspassado de Cristo, como Tomé, que não veio à primeira reunião, reivindicou que se não visse não cria. Nós podemos ver e crer. Diz Santo Agostinho que nós devemos tocar o lado de Cristo, beijar suas feridas e dizer: daqui eu nasci. A cruz é a nossa fonte primordial na fé. Dela derramou para nós um rio de água viva, que abriu-nos as portas que o nosso pai e a nossa mãe primeiros, fazendo umas besteiras no jardim, fecharam. Não ficamos nós magoados com o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, mas aproximamos-nos hoje da cruz para dizer ao Senhor que amanhã, na proclamação da Páscoa, nós cantaremos que também eles despertaram do sono que o pecado lhes impôs. Também eles despertaram para uma vida nova, que vivendo no jardim e usando mal a liberdade, perderam o jardim e perderam a liberdade.
todas as vezes que nós não usamos a nossa liberdade, respeitando a nossa identidade de filha e filho de Deus, de imagem e semelhança de Deus, todas as vezes que nós usamos mal a nossa liberdade, na verdade nós a perdemos. É o que aconteceu com o filho pródigo. Quem quer aprontar com a liberdade que tem, vai parar no chiqueiro dos porcos comendo lavagem, mas nem isso lhe deram. Hoje, nós nos aproximamos da cruz diferente dos soldados. Tomem comigo o Evangelho, página 73. Para que essa dor não fique tão doída, tomemos a partir do versículo 21. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes. Encontraram aí? Página 73, ok? Uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Lembra o quê? Lembra o véu do vestido da noiva. Disseram então entre si, juntos: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Quanto muitas vezes na igreja nós ficamos a vida inteira brigando entre nós, disputando a túnica de Jesus, ou a túnica de ministro, ou a túnica de acólito, ou a túnica de padre. Quanto? O quanto em nossa vida desperdiçamos longos anos na igreja, como um bando de gente que nunca teve acesso à fé, e não basta para nós senão a sorte. Se conta com a sorte, só um vai levar. Se conta com a fé, todos levarão a túnica nova do batismo, e ninguém mais vai sentir a vergonha e a humilhação da nudez de Adão e Eva no jardim. Se ficamos na igreja rezando e pedindo sorte, nós saímos daqui querendo ter sucesso na vida, mas que eu passe no concurso, que 5.000 faz o concurso, 3 passam e somente um ocupa a vaga. Essa é a lógica do mercado e do mundo. Esta é a lógica dos concursos, da indústria dos concursos mundo afora. Dos que faturam milhões para pegar os que já gastaram muito para se qualificar e agora tem que gastar mais ainda para enriquecer muitos que põem as estacas, considerando que o mundo é para quem tem sorte e na fé o mundo é para todos que têm graça. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Versículo 25, leiam. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: brada. Depois disse ao discípulo: dessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: juntos havia ali uma jarra cheia de vinagre.
amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, olhe para a cruz. O último presente que Jesus deu ao discípulo amado antes de morrer, o último presente que Jesus deu à igreja antes de morrer, foi quem? A sua mãe. Nós não somos órfãos nesse jardim ou nesse vale de lágrimas. Já ouvi católico dizendo que não gosta de rezar Salve Rainha porque acha triste demais. Talvez porque não tenha consciência de que ainda estamos num vale de lágrimas mesmo. Por mais que façamos maquiagem na sociedade, habitamos num vale de lágrimas. De pecado, de injustiça, de corrupção, de mentira, de fome, de guerra, de violência. Você não tem noção do quanto você pode ter uma vida diferente se você voltar para a sua vida experimentando Jesus lá do alto da cruz, antes de morrer, dizendo para você: leva minha mãe com você, enfrenta suas tribulações, suas alegrias, seus sonhos, suas esperanças, leve minha mãe com você. Se você leva Nossa Senhora com você, tem o primeiro presente que você recebe depois que ele morreu. O último que ele deu antes de morrer foi Nossa Senhora. E o primeiro que ele deu depois que morreu é o que vem agora. Vamos ver? Versículo 31. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Como é que a gente vai celebrar uma festa solene se a cidade de Jerusalém é construída ao redor de uma muralha e do lado de fora da muralha tem um monte que se chama Calvário e foi crucificado ele nesse monte do lado de fora da muralha e a gente estaria na esplanada do templo do santuário cantando, dançando e fazendo nossa festa da Páscoa, olhando aqueles corpos, aqueles dependurados na cruz. Estranho. Limpa esse cenário, faz uma asepsia desse cenário para a gente fazer de conta que a gente não matou 3 na cruz ontem. É a sociedade de hoje. A maquiagem da sociedade. A maquiagem da violência. Versículo 32. Desculpe. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. 32. Juntos. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu, e o seu testemunho é verdadeiro. Continua. E ele sabe que fala a verdade, para que vós acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Olhe para aquele que traspassaram. Ele viu e acreditou, e dá testemunho para que acrediteis. Porque se não acrediteis,
não tereis a possibilidade de receber os benefícios espirituais que brotaram do primeiro dom que ele oferece a nós depois que morreu. O último antes de morrer foi Maria, sua mãe. O primeiro que ele ofereceu logo depois da sua morte, porque ele não ofereceu esse logo antes de morrer, o sangue e a água. Porque o sangue e a água, o sangue é o preço que ele pagou para apagar os seus pecados, para que você, crendo, seja levado às águas do batismo. Então, antes de morrer, dá Nossa Senhora. Termina de morrer, dá o sangue e depois a água. Na sequência, sai o sangue, que restitui a imagem de Adão e Eva, perdida, desfigurada pelo pecado. O sangue que reconstrói em nós a identidade de filha e filho de Deus. O sangue que lava-nos e purifica-nos, restaura em nós a paz perdida e dá-nos de novo a graça de pôr um banho, como aquele que ele tomou no Jordão. Por um banho, devolve-nos a graça do crer e do viver uma vida nova em Cristo. Nós hoje olhamos para aquele que traspassaram. E o que é que nós vemos? Nós temos que olhar para aquele que traspassaram e ver nele aquilo que o profeta Isaías viu 800, 700 anos antes do Messias vir. Vamos à primeira leitura. Não vou pegar tudo, tá? Vamos por partes. Só alguns versículos para te ajudar. Falando da vinda do Messias, página 67. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, leia, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou tão desfigurado estava que nem gente parecia. Desce o olhar, capítulo 53, versículo 1. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? A fé vem pelo ouvido. Nós temos que acreditar que João, que viu Jesus do alto da cruz, antes de partir, antes de dar o último suspiro, deu-nos a mãe, e imediatamente a sua morte, seu lado traspassado, deu-nos o sangue, o banho da purificação, deu-nos a água da regeneração, a água do batismo. Página 68. Versículo 4, no primeiro parágrafo da página aí. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Claro, por que nós pensávamos isso? Foi um castigado por Deus, um golpeado. Por que pensávamos isso? Porque a doutrina do Antigo Testamento tem muito isso. Se você está sofrendo é porque Deus mandou, é porque Deus quer, é porque você errou. Nós pensávamos até com o texto mal interpretado da Escritura. Ele é um chagado, coitado, golpeado por Deus, humilhado. Versículo 5, leia. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados,
esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Verso 6. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Versículo 11. Tão forte isso, leia. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Olhe para a cruz. Eu não queria chorar, mas nem tanto, né? Olha para cá. Esmagado por causa de nossos crimes, a punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Estenda a mão para a cruz. Estenda a sua mão para a cruz. Diga: Jesus, a verdade é que na cruz o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, as minhas enfermidades, as nossas dores, as minhas dores. Incline a sua cabeça e põe suas enfermidades e as suas dores para Jesus. Ele quer tomar a sua enfermidade, a sua dor para Ele. Dê a Ele. Amém. Estenda de novo a mão. Diga: Senhor, a punição que foi imposta ao Senhor foi o preço da nossa paz, da minha paz. Suas feridas, o preço da minha cura. Jesus, eu hoje quero acolher essa paz. Eu hoje recebo esta cura. Se você puder, fique de joelhos para receber essa paz e receber essa cura. E fale com Jesus. Aceite essa paz e essa cura que Ele te oferece. Aceite, receba. Põe a mão no seu coração e fale para Jesus preencher, pelo sangue que Ele derramou do seu lado traspassado, preencher você dessa cura e dessa paz que sua alma, seu corpo, seu espírito tanto necessitam. Amém. Sente-se. Retome comigo o versículo 11. E ache na segunda leitura o versículo 8. Mas ainda no versículo 11 lá da primeira leitura. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Mesmo meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Desça o olhar na segunda leitura. Versículo 8. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência. Nós somos uma sociedade que tem medo da palavra obediência. Eu tenho atendido pais e mães de filhos, adolescentes, ou mais velhos, ou crianças, que sofrem
profundamente, choram, não dormem, adoecem, porque o comportamento das crianças começa a ser alterado, agitado, e o pai e a mãe acham que impor uma obediência é uma opressão, é um castigo, é uma violência. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e ciência perfeita. A disciplina, a obediência, só ela dá luz e ciência perfeita. Essa sociedade de uma liberdade perversa, que todo mundo faz o que quer, de criança a velho, é uma sociedade fadada a uma enfermidade sem cura, corroída pela ausência do que significa aprender, mesmo sendo filho, aprender o que significa obediência. Então você não me ama, papai, você não me ama, mamãe, está me pedindo para fazer isso, então eu não sou seu filho, sua filha. E os filhos que crescem fazendo tudo, a hora que entra na adolescência e na juventude, que começa a conviver numa sociedade mais complexa e vai fazer tudo, aí vem a punição e o castigo, aí vem a frustração, aí vem a tristeza, vem a depressão, aí vem a morte, aí vem a droga, aí vem o tirar a própria vida. Mesmo sendo filho, nós também, filhas e filhos de Deus, devemos aprender o que significa a obediência por aquilo que sofremos. Filho, filha, sofre, é difícil, mas atleta não alcança a perfeição do corpo sem dores enormes nos movimentos, na elasticidade do corpo, não alcança. Por que nós permitimos isso quando o sonho é ser o primeiro na categoria do atletismo tal, mas na fé, se traz sofrimento, então não é fé, não é igreja que presta. Eu quero uma igreja que me dê paz. E Jesus te ensina a buscar uma igreja que te dê sangue e água. E Nossa Senhora para te ensinar a obediência. Na segunda leitura, no versículo 16. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Você vai ter o auxílio no momento oportuno. Você vai alcançar a graça e um auxílio no momento oportuno. Para isso você precisa se aproximar do trono da graça. O trono da graça que a carta aos Hebreus se refere é, ao mesmo tempo, a cruz onde ele esvaziou-se a si mesmo e o trono onde ele está sentado à direita do Pai. A carta aos Hebreus não separa esses dois lugares, porque ele só sentou à direita do Pai, porque aprendeu o que significa a obediência no sofrimento, mesmo sendo filho. A carta aos Hebreus dá para a gente a medida exata do prêmio, mas também do esforço. Diferentemente de uma sociedade que só quer prêmio sem esforço, vocês não se assustem com o que eu vou falar. Nós que criticávamos tanto o Bolsa Família, agora tem até 13º do Bolsa Família. Tem cabimento? Tem cabimento? Daqui um pouco vai ter férias, daqui a pouco vai ter tudo, vocês preparem porque vai ter. Esforço zero, e prêmio todos. Esse nível de uma sociedade que, para manter-se no poder, premia os insatisfeitos, vai dando prêmiozinho para manter no poder. Não é a lógica de Jesus na cruz, não é a lógica de Jesus sentado à direita do Pai. Ele só sentou à direita do Pai porque ele deu-se totalmente na humilhação e na obediência da cruz. Porque só alcançaria para mim e para você a cura e a paz se pagasse um preço tão alto,
porque a anarquia que nós fizemos, usando mal a nossa liberdade, nada no mundo limparia a sujeira que o pecado e que o uso errado da liberdade pode provocar. Nada, senão o sangue dele. Nada, somente o sangue dele.